Programa de Transição da Quarta Internacional. Leon Trotsky. O governo operário e camponês. A fórmula de governo operário e camponês surgiu pela primeira vez em 1917, na agitação dos bolcheviques, e foi definitivamente admitida após a insurreição de outubro. Ela representava, naquele caso, nada mais do que uma denominação popular da já estabelecida ditadura do proletariado. A importância dessa denominação consistia, sobretudo, no fato de que colocava em primeiro plano a ideia da aliança entre o proletariado e o campesinato, determinada sobre os fundamentos do poder soviético. Quando a Internacional Comunista dos Epígonos tentou ressuscitar a fórmula de ditadura democrática dos operários e camponeses, enterrada pela história, ela conferiu à reivindicação de governo operário e camponês um conteúdo completamente diverso, puramente democrático, ou seja, burguês, opondo-a à ditadura do proletariado. Os bolcheviques leninistas rejeitaram resolutamente a palavra de ordem de governo operário e camponês, em sua interpretação democrático-burguesa. Afirmaram e afirmam que se o Partido do Proletariado renuncia a transpor os limites da democracia burguesa, sua aliança com o campesinato reduzir-se-á simplesmente a sustentáculo do capital, como foi o caso dos mencheviques e socialistas revolucionários em 1917, como foi o caso do Partido Comunista Chinês em 1925-27, como se passa atualmente com as frentes populares da Espanha, da França e de outros países. De abril até setembro de 1917, os bolcheviques exigiam dos socialistas revolucionários e dos mencheviques que rompessem com a burguesia liberal e tomassem o poder em suas próprias mãos. Sob essa condição, os bolcheviques prometiam aos mencheviques e aos socialistas revolucionários, representantes pequeno-burgueses dos operários e dos camponeses, sua ajuda revolucionária contra a burguesia, recusando-se, entretanto, categoricamente, tanto a entrar no governo dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, quanto a carregar a responsabilidade política por tal governo. Se os mencheviques e os socialistas revolucionários tivessem realmente rompido com os cadetes, liberais, Partido Constitucional Democrata, e com o imperialismo estrangeiro, o governo operário e camponês criado por eles só teria facilitado e acelerado a instauração da ditadura do proletariado. Mas é precisamente por essa razão que as cúpulas da democracia pequeno-burguesa se opuseram com todas as suas forças à instauração de seu próprio governo. A experiência da Rússia demonstrou novamente, e a experiência da Espanha e da França o confirmam, que mesmo em condições muito favoráveis, os partidos da democracia pequeno-burguesa, socialistas revolucionários, sociais-democratas, stalinistas, anarquistas, etc., são incapazes de criar um governo operário e camponês, ou seja, um governo independente da burguesia. Entretanto, a reivindicação dos bolcheviques endereçada aos mencheviques e aos socialistas revolucionários, romper com a burguesia, tomar em suas mãos o poder, tinha para as massas um enorme valor educativo. A obstinada falta de vontade dos mencheviques e dos socialistas revolucionários de tomar o poder, que se revelou tão tragicamente nas jornadas de julho, arruinou-os definitivamente no espírito do povo e preparou a vitória dos bolcheviques. A tarefa central da Quarta Internacional consiste em libertar o proletariado da velha direção, cujo conservantismo se encontra em completa contradição com a situação catastrófica da desintegração do capitalismo e constitui o principal obstáculo ao progresso histórico. A principal acusação que a Quarta Internacional lança contra as organizações tradicionais do proletariado é de que elas não querem se separar do semicadáver da burguesia. Nessas condições, a reivindicação sistematicamente endereçada à velha direção, romper com a burguesia, tomem o poder, é um instrumento extremamente importante para desvendar o caráter traidor dos partidos e organizações da Segunda e Terceira Internacionais, bem como da Internacional de Amsterdã. A palavra de ordem de governo operário e camponês é empregada por nós unicamente no sentido que teve em 1917, na boca dos bolcheviques, mas não de nenhum modo no sentido democrático que lhes deram mais tarde os epígonos, fazendo dela uma ponte em direção à Revolução Socialista, a principal barreira a esse caminho.
A todos os partidos e organizações que se apoiam nos operários e nos camponeses e falam em seu nome, nós exigimos que rompam politicamente com a burguesia e entrem no caminho da luta pelo governo operário e camponês. Nesse caminho, prometemos um apoio completo contra a reação capitalista. Paralelamente, desenvolvemos uma agitação incansável em torno das exigências transitórias, que deverão ser, no nosso ponto de vista, o programa do governo operário e camponês. É possível a criação de tal governo pelas organizações operárias tradicionais? A experiência anterior mostra-nos, como já vimos, que isso é, pelo menos, pouco provável. Entretanto, não se deve negar categoricamente e antecipadamente a possibilidade teórica de que, sob a influência de uma combinação de circunstâncias excepcionais, guerra, derrota, quebra financeira, ofensiva revolucionária das massas, etc., os partidos pequeno-burgueses, incluídos aí os stalinistas, possam ir mais longe do que queriam no caminho da ruptura com a burguesia. Em todo caso, uma coisa está fora de dúvida: se mesmo essa variante pouco provável se realizasse um dia em algum lugar e um governo operário e camponês no sentido acima indicado fosse realmente estabelecido, ele só representaria um curto episódio em direção à verdadeira ditadura do proletariado. Mas é inútil perder-se em conjecturas. A agitação sobre a palavra de ordem de governo operário e camponês guarda em todas as condições um enorme valor educativo. E não é por acaso, essa palavra generalizante segue absolutamente a linha do desenvolvimento político de nossa época: bancarrota e desagregação dos velhos partidos burgueses, falência da democracia, ascensão do fascismo, aspiração crescente dos trabalhadores a uma política mais ativa e mais ofensiva. É por isso que cada uma de nossas reivindicações transitórias deve conduzir sempre à mesma conclusão: os trabalhadores devem romper com todos os partidos tradicionais da burguesia para estabelecer, junto com os camponeses, seu próprio poder. É impossível prever quais serão as etapas concretas da mobilização revolucionária das massas. As sessões da Quarta Internacional devem se orientar de maneira crítica a cada nova etapa e lançar palavras de ordem que impulsionem a tendência dos trabalhadores a uma política independente, aprofundando o caráter classista dessa política, destruindo as ilusões reformistas e pacifistas, reforçando a união da vanguarda com as massas e preparando a tomada revolucionária do poder.